Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que na fase sensível que está, teve que ler 3 livros depressivos na sequência. Maravilhoso, hein, Carol? De quem foi a ideia? De quem foi a ideia? De quem foi, né, essa magnífica Quem que ideia? trouxe Bill Churran? Quem trouxe Bill Churran? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão e eu tô aqui com o meu querido amigo Tan. E Tan, se você morrer antes de mim e eu for no seu enterro, eu levo umas moedinhas, tá? Pra Renata, pras crianças, mas espero que isso nunca aconteça. Não, mas se eu morrer, você leva, por favor. Tá gravado aqui, compromisso. Né? Espero que não seja aquelas pra pôr no olho, assim, né? Pra pagar o barqueiro, né? Pois é. Nossa, verdade, o barqueiro. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adrianovna. E Adri, depois que o Paulinho morrer, você prefere jogar um whist ou um 20? Oh. Olha isso. Eu vou entrar em altas rodadas de truco, cacheta, pife. Uma coisa que com certeza ela não vai fazer é tentar ver a minha herança, porque não vai ter nenhuma, tadinha. Nossa, amor. Gente, pois é, né? Agora eu fiquei depressiva. Não bastasse o livro deixar a gente depressiva. E eu sou a Adriana e eu estou com Paulinho Vovsky. Não, gente, é muito... Pauliotter. Paulinho Dorovsky. É muito difícil falar nome russo. E eu estou aqui com o Paulinho Dorovsky, que já tinha lido o livro, não lembrava, e agora, lendo de novo, ele tinha certeza que ele não tinha lembrado. Que não tinha lido, sei lá. Que já esqueceu. Se não gravar logo o episódio, vai gravar esquecer. pra esquecer. Gente, como que um homem esquece uma história Como dessa? que é aquela frase? Eu tenho 2 grandes problemas. O primeiro é a memória curta. O segundo é a memória curta. Segundo eu esqueci. Eu esqueci. Muito bem, estamos aqui para falar de mais um clássico. Estamos viajando pelos clássicos, isso tem sido muito legal, né? Seguindo aquele conselho que o Tan ouviu de alguém e a gente tem priorizado aqui. Se tiver na dúvida do que ler, leia os clássicos, a gente tá indo para eles. Lemos nesse mês A Morte de Ivan Ilyich, de Lev Tolstói, autor russo, do qual fizemos o primeiro literário. O primeiro literário foi do livro Uma Confissão, Olha que aí, conta revisitando sua jornada o autor, hein? de conversão, e agora a gente volta a ele para falar sobre... Tinha vários livros dele que a gente podia ir, a gente escolheu o menor, porque é o que a gente daria Sim. conta nessa fase aqui, né, de viagens e compromissos. Não deu Guerra e Paz dessa vez, né? Não leio, É, nem Guerra Ana e Paz, Karenina, Ana né? Karenina, né, Ana Karenina. Então Nossa, a gente... é verdade, tem acento, Tem- né? tem Eu um sempre falei circunflexo. Ana Karenina. Mas eu não sei, né, enfim, se é do russo esse acento, enfim. Um dia a gente encara eles, que eu fiquei muito curioso ao estudar mais sobre o autor para gravar esse literário, e a gente vai falar das nossas impressões de ler A Morte de Ivan Ilyich, que graças a Deus é o nome mais fácil russo que tem no livro. Vai ficar fácil a gente citar ele aqui durante o programa. Eu confesso pra vocês aqui uma santa ignorância minha. Talvez não santa, mas é uma ignorância. Mas quando a gente termina de ler o livro, eu tenho o costume de pesquisar, né, sobre a história do livro, sobre o autor e tal. E várias pessoas falaram, esse clássico, esse famoso... Igual a introdução do Paulinho. Mas é um clássico. Então você, ouvinte, que tá ouvindo, falando assim, gente, eu nunca ouvi falar desse livro. Desse clássico. Eu também nunca tinha ouvido falar desse clássico, tá bom? Então, assim, quando o Paulinho fez a abertura, o clássico, A Morte do Ivan Ilyich, eu também nunca tinha ouvido falar, tá? Então, tamo junto nessa. Mas é reconhecido pelos eruditos, né? Nós, os eruditos, Ai, meu reconhecemos Deus, como os clássico. Corvinal, né? Mas como a gente comentou, né? Eu li esse livro durante a pandemia, comentei com a Adri, agora li como se fosse a primeira vez, de Nossa, novo. e as partes finais do livro, eu lembro certinho de quando nós dois estávamos lavando a louça, acho que eu tava lavando panela, você tava secando e guardando, e você contando pra mim as partes finais do livro certinho. A hora que eu li, eu falei, olha, spoilerzão Já gigantesco. Olha aí, né? já Já sabia E ele não que ele ia lembrava do morrer, livro. né? Já sabia que ele ia morrer. É uma coisa que, né, um spoiler que o autor já entrega de cara. Já começa anunciando a morte do Ivan Ilyich. Mas antes de falar da morte dele, vamos voltar um pouquinho pro Lev Tolstói.
Como eu disse, foi o autor do qual nós fizemos o primeiro literário aqui, que a gente falou do livro Uma Confissão, lançado pela Mundo Cristão. E na época a gente estudou um pouquinho sobre o autor e ficamos um tempo, né, sem voltar para ele. Agora, nesse episódio, a gente volta para ele. E é interessante que o autor, né, russo, Lev Tolstói, ele foi um cara bem exótico também, né? Acho que a gente vai esbarrar novamente. Né? Exótico. Inclusive, eu gostei mais do Vida Louca, viu? Quando você usou no nosso grupo interno aqui. Não, porque quando eu uso a palavra exótico, foi a mesma palavra que eu usei para o Kafka. E, inclusive, esses dois livros conversam bastante. Enquanto eu lia um, lembrava muito do outro, porque fala muito sobre a brevidade da vida, sobre as situações inesperadas que podem acontecer para uma pessoa e a vida mudar completamente e ele passar a ser um peso para a sociedade, né? Nos dois livros a gente passa por isso e deixa a gente depressivo. Então, vindo de dois autores muito exóticos, né, que tiveram vidas bem diferentes e muito agitadas nas suas idas e vindas, das descobertas, né, das tentativas, né? O Tolstói também foi um cara que passou por várias fases e viveu altas aventuras, né? É bem legal porque a gente tá um pouquinho acostumado, ou mais acostumado, ou não estranhamos tanto a linguagem desse autor russo, né? Então, obviamente que a gente só leu até agora 2 autores russos aqui pro literário, né? Que foi além do Tolstói, o Dostoiévski. Então, não sei se vocês já sentiram menos dificuldade ou maior facilidade na leitura dos nomes, por exemplo. A leitura dos nomes não é tão difícil, eu realmente achei mais fácil, mas o lance de ter apelido, gente, o Vladomov que tem apelido de Gorgolov, não, gente, aí... O Ivan que chama Jean. O Ivan, Jean. Mas que é... Não, então, enfim. O problema é os apelidos. Na nossa cabeça não tem nada a ver, né? Agora que você mencionou os dois autores, Carol, eu acho que a gente já mencionou isso talvez num algum episódio lá do Dostoiévski, mas falando um pouco da vida dos dois é interessante, porque o Dostoiévski, ele brigou meio que com o anonimato a vida toda. Ele foi descoberto como grande autor póstumamente. Sim. Já o Tolstói não, o Tolstói conseguiu em vida aproveitar toda a sua carreira, toda a sua fama aí como autor, e faz com que a vida dele seja mais vida louca ainda, porque a gente tava fazendo umas pesquisas aí e, no fim da vida dele, ele desencanou da família e sumiu, ele passou por umas fases bem doidas, onde ele queria abandonar tudo que ele tinha e viver minimamente, sabe? Viver minimalisticamente, fazendo. A fase mística dele, né? Então. E também é legal, porque aqui no Brasil, em 2024, que é o ano que a gente tá gravando esse podcast, tá aí uma onda de fama do Machado de Assis, né? Que escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não tem nada a ver. Mas eu fico pensando que, na verdade, tem. São 2 livros, né, que falam, assim, da vida... Tudo bem que do Ivan a gente acompanha uma outra visão, né, de ele tá... Não é ele contando, mas a gente vê uma outra parte da vida dele. Mas eu achei muita gente falando da relação Ivan Ilitch e Brás Cubas. Eu não quis trazer porque ia ficar, acho que, uma coisa muito acadêmica, mas a gente tá numa onda aí Machado de Assis, então, não que eu encontrei coincidências, mas não deixa de ser, né? Com certeza. Essa relação, os dois estão pensando sobre a morte, estão pensando sobre o que fizeram da vida. Exato. Quando ele chega perto da morte, ele começa a avaliar, e dentro do Ivan Ilitch a gente tá na cabeça dele, né, por causa do autor onisciente, a gente começa a ter a mesma sensação que a gente teve com o Brás Cubas, né, quando ele começa a analisar o que eu fiz, nossa, como que eu cheguei aqui, quantas oportunidades eu perdi, enfim, eu acho que tem realmente uma boa relação entre eles, e faz a gente, como observador, olhar a vida de outra pessoa, assim como, talvez isso seja uma coisa falar mais pro final, mas como a gente já trouxe isso, assim como os amigos olhavam pra ele e diziam antes ele do que eu, a gente também como observador pensa assim, a vida dele foi triste, ele tá no fim da vida, tá avaliando tudo isso, e eu posso evitar que isso aconteça comigo, né, porque eu tô aprendendo com a lição dele, e acho que os 2 livros fazem isso com a gente. Então, mas pra mim, eu li Brás Cubas, a Memórias Póstumas de Brás Cubas faz muito tempo, mas eu não lembro da narração do sofrimento e da dor e da morte propriamente dita. Porque essa daqui, a morte de Ivan Ilitch, ele narra a morte do Ivan Ilitch, sabe? Exatamente. Ele fica muito tempo narrando
a morte do Ivan Ilitch. E aí você pensa assim, né, que tá ouvindo a gente, nossa, mas por que eu vou querer um livro que vai narrar a morte, como foi a morte e tal, do cara? Porque durante esse processo do sofrimento dele, vai existindo tantos questionamentos pessoais dele com relação à vida, com relação aos outros, mas também o comportamento das pessoas ao redor e tudo isso dentro de uma sociedade, de uma alta sociedade, porque ele também ele tinha uma vida ali meio medíocre e tal, mas ele vivia numa alta sociedade. O cara era um juiz. No meio desse processo de morte dele, ele vai tendo muitos encontros e muitos diálogos ali que você fica, uau, caramba, que coisa. Eu não lembro de toda a minha vida ter lido um livro, e esse livro não é grande, viu, gente? Ele é pequeno, tem poucas páginas e tal, mas eu não lembro de ter lido um livro onde narrava tão forte, assim, tão visceral essa questão do sofrimento, dialogando com a vida, sabe? É tipo, em paralelo o tempo todo, morte e vida, morte e vida. Teve um livro que me fez lembrar também, não muito nessa ideia de ficar falando sobre o processo de morrer, mas sobre pensar da morte, que a gente leu também, que é o Cântico de Natal, um conto de Natal, depende da sua edição aí. Mas essa ideia de você ter a oportunidade em vida ainda de olhar pra trás e falar, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? São jeitos diferentes, em momentos de vida diferentes, de falar, mas do mesmo assunto. É interessante, já entrando um pouco no livro, na vida do Ivan Ilitch, quando eu tava começando o livro, e eu acho que o autor isso faz meio de propósito mesmo, ele relata no capítulo 1, né, o próprio velório lá do Ivan, mas aí ele volta a algumas casas e começa a contar sobre a vida do Ivan antes dele adoecer. E é uma vida tão simples, tão ordinária, tão comum, tão sem graça, que eu até falo, cara, ele mesmo, é assim, né? Então, ele é um trabalhador, ele faz o básico, ele é um pai, pai não ainda, né, ele vai se casar, é um casamento comum, é tudo isso, sem graça, sem sal. Mas ele sem graça mesmo. O que define a vida sem graça dele é ele ser um funcionário público, né? Porque não existe nada mais insosso pra vida de uma pessoa nessa época, porque até o Dostoiévski fazia isso também, né? Se o cara não tem graça, ele tem que ser um funcionário público, porque é a vida sem graça mesmo, né? Não tem emoção nenhuma. Pois é. E acho que o autor faz isso de propósito justamente porque depois que ele sofre um acidente, na verdade, também um acidente igualmente banal. Idiota, né? Banal ao extremo. Ele bate no móvel da casa, né? Não, gente, mas o mais maravilhoso de tudo é que ele tava reformando a casa dele, ele tava decorando a casa dele. E tipo assim, ele tinha dinheiro pra comprar um monte de coisa e tal. E aí, de novo, igual o Tan falando da vida sem graça, ele faz uma decoração sem graça, e aí quando o tapeceiro vai medir lá a parede dele pra medir as cortinas e tal, ele sai correndo pra mostrar pro tapeceiro como que ele queria as cortinas, e era tudo sem graça também, sabe? Então eu falei, gente, até isso. O que eu achei interessante é que, assim, o livro, de novo, né, a gente fala, o título é A Morte do Ivan Ilitch, então a gente entende que o livro vai falar da morte e que o cara morreu. Então, assim, por mais que comece com o velório, e aí depois do velório vai contar um pouco da história, quem foi o Ivan Ilitch, filho de quem, a família dele, onde ele cresceu, como que ele trabalhava, como ele conheceu a esposa dele e tal. Então aí você já sabe que todo esse processo, em algum momento, ele vai adoecer e vai morrer, porque o livro fala a morte do Ivan Ilitch. Mas o que eu achei muito curioso, eu não sei vocês, eu não sei até que ponto essa fonte que eu vou trazer pra vocês é verdadeira. Mas eu lembro que o primeiro livro que a gente leu do Tolstói falava um pouco sobre as dúvidas e questões dele com relação à essência da vida, né? E aí foi por isso que fala que é a minha confissão, e ele fala sobre ele entender o cristianismo na vida dele. E esse livro da morte do Ivan Ilitch, eu li que foi o primeiro livro aonde ele se declarou cristão, que ele, quando ele tinha falado que ele tinha se convertido, que ele tinha entendido o cristianismo na vida dele, e aí ele foi escrever um livro sobre morte. E até eu chegar no último capítulo, eu não tinha entendido essa escolha do Tolstói, sabe? E aí, quando eu cheguei no último capítulo, eu falei, cara, é isso, eu entendi. Agora eu entendi porque ele quis escrever essa história, depois da conversão dele. Uma confissão foi escrita em 1879. Essa é uma data importante, porque quando ele passa por essa fase mais mística, em que ele vai buscar, né, a espiritualidade, encontra Deus, tudo que a gente viu no primeiro livro. E isso ele relata em 1879. E a morte de Ivan Ilitch é de 1886, ou seja, 7 anos depois que ele já tinha escrito uma confissão, entendeu? Mas foi o primeiro livro depois da confissão.
dele. É que a Confissão não é um livro de história, né? É um relato da vida dele. Sim. Cronologicamente é o primeiro de ficção depois de Uma Confissão. Ele tem outros livros não ficção nesse gap entre 79 e 86. Mas é o primeiro livro depois que ele já tinha escrito aquele livro que a gente leu sobre a conversão dele. Então, é exatamente isso, né? Ele já tinha vivido essa experiência sobrenatural, então ele vem com esse livro pra falar sobre morte e pra questionar o que a gente faz na vida, né? Voltando a essa questão do sem graça, o livro ele começa pelo final, né? É o velório dele, depois volta pra contar tudo como chegou até lá. Bem naquele estilo filme, né? Um parênteses. Ninguém pode reclamar que... eu li a última página. A última página foi a primeira página. Foi a primeira página. É verdade. E foi bom, hein, Carol? Olha só que certeza. Olha. Mas isso, quem decidiu foi o autor, não eu, Boa. entendeu? Tá bom. Mas enfim, a gente percebe que ele, como morto, né, ele é tratado como uma pessoa sem graça também, até pela esposa. A esposa tá preocupada em ganhar um pouco mais Do que a pensão, Com a né? pensão, né? do que a pensão que já teria direito, sabe? Não, e o melhor amigo dele, que é o Piotr, Então. o melhor amigo, ele fala, eu vou ter que ir lá, bem Mora na noite longe, que a gente né? joga Whist, eu vou ter que ir lá, mas eu vou dar uma passadinha, mesmo sendo fora de mão, porque afinal, né, faz parte da convenção social e eu, como melhor amigo, tenho que estar lá, né? Tenho que ir lá, mas ninguém nem quer estar lá, sabe? Né? Putz, Aliás, o que é o Whist? Whist é bridge, né? É Não, um jogo de é um carta. parecido com Bridge, pelo menos. Parecido com bridge, né? É o mas é um jogo de ancestral cartas, do né? Bridge, de acordo com a nota de rodapé aqui que eu tenho. Se não me engano, o Whist era o que jogava em algum dos livros da Agatha Christie Da que a Agatha gente Christie leu. também, não é? Foi o livro no avião, do... no trem. que eles Do- jogam no trem lá dos elefantes nunca esquecem. Eu esqueci. E é muito doido porque no começo do livro já, porque assim, né? Dizem as pessoas que pelo seu velório dá muito pra saber o que as pessoas pensavam de você, né? Ou de você, ou da sua família e tal. Velório e casamento. Mas Até a casamento quantidade tem de muita gente que vai no velório representa muito o quanto você era importante pras pessoas, né? Quantos vão querer estar lá pra despedir de Honrar você, sua né? E memória, até, e não somente assim, a questão do velório, mas a notícia da morte, né? Às vezes a gente recebe a notícia de que alguém morreu, você fala, nossa, quem que era mesmo fulano? Então, porque aquela pessoa, ela não tinha muita expressão no ambiente dela, né? Onde ela vivia. E tem outras pessoas que a gente fala, nossa, fulano morreu, que coisa, e agora e tal, né? E você fica, caramba, o que aconteceu, né? E aí isso diz muito sobre o seu relacionamento com as pessoas. Eu não tô falando que é assim, que você é importante ou você não é importante, sabe? Mas diz muito a forma quem como você se né? relacionava com as pessoas. Exato. E aqui no livro, logo já nas primeiras páginas, tem assim: Ivan Ilitch era companheiro de trabalho dos senhores que ali estavam reunidos. E aparentemente todos o adoravam. Assim, lá. E aí, logo depois, ficou sabendo da morte dele. E aí tem assim: assim, ao ouvirem sobre a morte de Ivan Ilitch, o primeiro pensamento que cada um dos senhores reunidos no gabinete foi sobre o significado que aquela morte poderia ter para a transferência ou promoção dos próprios membros ou de seus conhecidos. Cara! Quem vai ficar com o cargo de quem? Vagou, o cara era chefão lá. Meu, mas Não, isso é eles muito começam louco. a conjecturar a partir daí, nossa, se... Vou ter que pedir pro meu cunhado ser transferido, vou ter que... Eu posso trazer meu cunhado pra cá, eu fico mais perto da minha família, ou se eu assumir esse cargo, vai acontecer não sei o que Cara, e tal. mas é muito louco, A praticidade né? da morte, né? O cara foi uma peça a menos aqui. Porque assim, na mesma página fala que o Ivan Ilitch, tipo, era adorado pelos amigos. Sim. E aí, quando ficou sabendo que morreu... Mas quantas famílias hoje em dia, Adri, não tem essa discussão sobre cargos, mas tem essa discussão de herança. Agora aquele apartamento lá vai pra não sei quem que vai não sei o que. É isso aí, mano. Ser humano é isso aí. É muito... A própria esposa dele falava, né, que não queria ele morto, mas não porque eu amava, mas porque se ele morresse, como é que ela ia manter aquele estilo de vida, né? Então... É muito louco isso. A relação marido e mulher, nossa, me deu muita angústia, sabe? Eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso também. E, inclusive, assim, até indo mais pra frente, dentro do ambiente de trabalho, eles falam, né, que o próprio fato da morte de um conhecido próximo despertou em todos que ficaram sabendo dela, como sempre, aquela sensação de alegria por ter morrido outro e não eles. Antes
ele do Sim, que eu. viu? exatamente. Essa frase aparece, inclusive, né? Pois é, morreu, mas eu não. Pensou ou sentiu cada um deles. Falei, cara, que isso, né? O ambiente ali dele e tal. E aí o livro começa falando do velório, né? E aí aparece algumas pessoas, tem a filha dele lá, o filho, tem a esposa. Aí a esposa quer saber da pensão dela e tal. Só que aí esse diálogo é muito triste, né? Porque daí só depois terem cumprimentado, ter feito as honrarias, é aí que o amigo dele perguntou como que foi os últimos dias da vida dele. E nessa hora, não sei se vocês se perguntaram, como assim, se o cara era amigo dele, não sabia como foi os últimos dias da vida dele? Tipo, não tava acompanhando a doença, então, sabe? ficou estranho também, né? Mas, achei assim, ele foi meio que largado pra morrer lá e ninguém nem visitava, sabe? Esse amigo Piotr, depois você vai descobrir que ele tentou ajudar um pouquinho, levando pra um especialista, pra outro. Sim. Foi o único que se apresentou pra fazer alguma coisa. Mas chegou um momento que ele se afastou também, porque não tinha mais o que fazer. Aceitaram que já era um caso perdido, né? Quando ele volta aqui, na verdade, a gente tem essa informação pela primeira vez, mas a gente sabe que ele voltando, né, depois da morte do amigo, aí ele vai perguntar, e aí, como é que foram os últimos dias? Isso denota que realmente ele se afastou a partir desse ponto e só agora ele queria saber o que aconteceu. E é doido porque, assim, uma das últimas coisas que termina falando do velório, eu não sei vocês, mas depois que eu terminei de ler o livro, eu fui ler o velório de novo. Porque eu falei, tá na ordem errada, gente. Ô, Tolstói, você escreveu na ordem errada. Daí eu fui ler de E novo a o gente velório. achando que aqueles filmes que começam com o final e depois vão contar a história são super criativos, né? O cara já fazia isso há 2 séculos. O livro é de 1800 e quanto? 86. 86, olha aí, gente, é muito antigo. E aí, quando eu voltei, o Piotr, antes de despedir, né, dele, do corpo, ele pega e fala assim, no rosto havia uma expressão de que aquilo que deveria ter sido feito, estava feito. E da maneira correta. Então, cara, como que o rosto de um defunto consegue dizer isso, né? É um rosto de paz, né? Então você vê que no final ele encontrou uma paz, né? Aí você vai... Aí volta lá do começo, né? Então vamos contar Aí como começa é que foi a o próximo história dele, capítulo fazendo o flashback. Então, porque no começo, quando eles começam morreu o Ivan, nanana, a gente não sabe a idade dele, né? O primeiro capítulo. A idade vem logo no segundo capítulo, que ele tinha 45 anos, né? A nossa 45, idade, olha aí. Porque, eu tô assim, assustado, mano. Quando eu comecei a ler, eu falei, tá, ele já era juiz, então ele já era bem mais velho, né, tal. A esposa aqui tá reclamando de pensão, né, já deve ser uma pobre coitada. Mas naquela época ele devia Você tem ser que mais ver, velho mesmo. cara. Então, Meu, exatamente. as pessoas chegaram aos 45 naquela época já era uma grande conquista, 100 né? anos Você atrás, vê como as né? pessoas morrem rápido, né? Morrem rápido não, morrem fácil. Porque ele perdeu 2 filhos na história. E é só mencionado que 2 filhos morreram, tipo, como se fosse coisa mais era a natural realidade morrer da filho. época, né? É muito duro isso. Ficou doente e morreu. Morreu do quê? É. Não sei, Morreu de morte morrida, né? É. Exatamente. Caramba. Triste. Não, mas é. aí, conforme a gente... Eu não sei vocês, eu não sei se é por causa do meu momento de vida, como o Paulinho falou, mas eu não consegui me ligar a ele. Tipo, foi contando a história e tal, e eu já sabia que ele ia morrer, então eu não sei se eu não me apeguei a ele. E aí, É que ele tipo... era sem graça, Carol. então, Aquela também pessoa que vai te dar, vai apertar a mão e vem com a mão mole, sabe? Ai, Era esse nossa, cara que ódio. que eu ficava pensando assim, sabe? É, mas é isso mesmo. O Tolstói não dá nenhum motivo pra gente gostar dele. Não Ele dá. é um cara que... Nenhum. Mas isso Do que é mesmo louco, jeito que todo mundo que tava em volta dele. Ele era Um cara uma pessoa super lá- sem graça, sabe? É. Até a escolha, voltando para o que a Carol falou da esposa, né? Até a escolha da esposa dele, eu Foi sem anotei graça. aqui, né? Mediano até na escolha da esposa. Olha só esse parágrafo. A donzela Praskovia Fyodorovna era de uma boa família nobre. Não era feia e não era pobre. Ivan Ilitch podia esperar um partido mais brilhante, mas ela era um bom partido. Ivan Ilitch tinha seu ordenado, ela também o teria o dela, assim ele esperava. Um bom relacionamento, ela era uma mulher doce, bonita, muito decente. Dizer que Ivan Ilitch se casou porque amou a sua noiva e encontrou nela simpatia por suas opiniões a respeito da vida seria tão injusto quanto dizer que ele se casou porque as pessoas de sua comunidade aprovavam aquela união. Ivan Ilitch casou-se por 2 motivos. A escolha da esposa foi pelo seu próprio bem e com isso fez aquilo que as pessoas do mais alto escalão consideravam correto. Sem graça, Cara, sem É. amor, isso sem que leva- nada. Os elogios dela parecem os espanhóis elogiando as coisas aqui. Eles falam, não está mal. Não está mal. Não está mal. É mesmo? Tipo, e aí, você e tá bom? Ai, gente, eu não está mal aqui. E aí, me como é que tá a estressa. comida? Ah, não está mal. E como é que foi o dia? Ah, não estava mal. Sabe, tipo... Que coisa. Parecia a descrição da esposa dele. Ah, tipo, não era bonita, também não era feia. Ele colocava todo o prazer da vida dele no trabalho, né? Porque ele
um pai era... o pai, que eu digo, a paternidade pra ele, tanto faz. A vida amorosa dele com a esposa, tanto faz. Tanto faz, E aí ele tinha o certo nível de prazer no trabalho público dele. Pelo menos nessa gana de subir e tal. A gente vê eles tendo o tapete puxado ao longo da história, e depois ele consegue depois subiu de reverter, novo, e aí ele muda de cidade pra ser promovido. Aí compra Mas uma casa também aquela maior. Aí parece, carreirazinha. não, quando ele muda de cidade, parece agora vai, né? Porque era um Né? negócio que ele queria, a família parece que se Sim. empolgou com isso, falou, nossa, agora a vida Até- dele vai se Até a transformar. vida amorosa dele deu um upzinho. Um É. upzinho, A- né? Agora ele vai falando, agora ele se realizou, chegou onde ele queria. Mas não, tipo, foram alguns dias Mas- que tava bem. Mas é quando acontece esse acidente, né? É. Nessa mudança de cidade aí. Mas sabe o que eu percebi? Não somente na escolha da esposa, mas também quando ele mudou para nova casa e com a decoração. Para mim, a decoração é uma grande alegoria também da vida dele, sabe? Uhum. Porque aqui, por exemplo, quando ele fala com relação ao casamento dele, eu li no Kindle, então não tem a página aqui. Fala posição 370. Mas eu marquei aqui pra mim. Pra mim aparece aqui. Muito depressa, menos de um ano depois do casamento, Ivan Illich compreendeu que a vida conjugal, ainda que proporcionasse certas conveniências à vida, era, em essência, uma tarefa muito complicada e difícil, em relação à qual, para cumprir seu dever, ou seja, para levar uma vida decente e aprovada pela sociedade, era preciso elaborar determinada atitude, assim como no serviço. Então, para mim, e tem outro trecho aqui da casa, eu quero ver se eu acho aqui também, para ler para vocês. Para mim, a vida dele era muito para cumprir papel dentro da sociedade. Parece que ele nasceu pra e ele cresceu... E pra ele mesmo. Não, porque o que é correto? Eu quero trabalhar, eu quero ter um emprego bom, onde eu ganho meu dinheiro honestamente, ele é um cara honesto. E pra isso, o que a sociedade pede? A sociedade pede um casamento. O que mais que a sociedade pede? Pede filhos. Então vamos casar, vamos ter filhos. E o que a sociedade pede? Pede uma casa, e aí fala na decoração, vê que também é tudo como a sociedade quer. Parece que ele vive, sei lá, pelo livro, by the book, sabe? Eu traduzi. Pelo livro. Pelo livro. Como que seria isso em português? Nossa, Oramins, né? Que Sei lá, babaca. vai seguindo... Ao pé da como é? letra, né? Não, vai conforme a boiada, assim, né? Vai seguindo a boiada. É, isso. A galera coloca porcelanato na casa, é legal colocar porcelanato. Né? Vamos colocar porcelanato Porque também, a que a gente sociedade vai se diz adequar. que eu tenho que ter um emprego assim, que eu tenho que ter, sei lá, cartão das Casas Bahias, Renner e tal, que as crianças têm que estar matriculadas, tem que fazer... Então, tipo assim, é tudo padrãozinho. E aí aqui, quando fala da casa dele, que ele tava super empolgado com a casa e tal, e aí fala, mas na realidade era tudo igual ao que se encontra na casa de todas as pessoas não propriamente ricas, mas que querem parecer ricas e que por isso no máximo se parecem umas com as outras. A maldita classe média, né? Estofo, ébano, flores, tapetes, bronzes, coisas escuras e reluzentes. E aí fala tudo aquilo que todas as pessoas de determinado tipo fazem pra ficar parecidas com todas as outras pessoas daquele tipo. Eu lembro quando eu comecei pra Campo Grande, né? Comecei a namorar a Adri. Sabia. Eu cheguei lá, eu falei, por que todas as casas aqui tem esse grafiato na fachada, sabe? Era um negócio que era muito característico lá de Campo Grande. A Adri nunca tinha reparado. Todas as classes médias. Toda a classe média tinha o muro de chapisco e um grafiato assim por cima que não tinha função nenhuma. Mas como todo mundo fazia Casa aquilo... do meu pai tem, casa do meu irmão tem. Como eu da não minha irmã morava tem. lá, eu reparei, a Adri não, né? E a gente é muito assim mesmo, né? O que estão fazendo? Ah, faz assim, por que faz? Não sei, mas faz, porque tá todo mundo fazendo, Se né? não fizer, é muito diferente. Como assim, então, né? não Por vou me que encaixar, né? né? Mas o negócio também com ele é que eles viviam além das condições dele, né? Então, a que preço, né, gente? Um funcionário público com nome sujo, poxa, não vale a pena. Então, não. e aí você via que a vida dele era assim, toda ordinária, né? Era... Mas não é então. ordinário. Pera, Não, o ordinário... Calma, é isso que eu ia falar. Aí você tá colocando como pejorativo. O ordinário é a vida comum que a gente leva Isso. Comum. Tá no certo. dia a dia, né?
Mas o ordinário da Adri é do ordinário, né, Adri? É um pouco Tem que fazer o som, então, né? E é triste porque a gente lê o livro, quando a gente, né, Carol, que é fã de uma história romântica também, quando ele conhece a Prascóvia, você fica, pronto, agora vai dar liga, né? Não é possível. Um coração, quem que aguenta, né? E a menina não está mal, né? A Fê também não é bonita e tal. E você vê que ela era apaixonada por ele, ela gostava dele. E no começo foi bom. Ele gostava no começo, mas aí, igual eu li aqui, ele fala que dá trabalho. E aí ele preferia ficar até mais tarde. E assim, o relato do livro fala que ela começou a ter ciúme dele, porque ele ficava pouco tempo em casa. Então assim, tipo, não era ciúme dele, mas assim, ela queria atenção dele, ela queria um homem presente dentro de casa. Então ele ficava muito tempo no trabalho e muito tempo no carteado. E me incomoda um pouco, porque assim, não tô passando pano pra Prascóvia, mas eu vi algumas resenhas de pessoas falando sobre esse livro e alguns vídeos falando que a Prascóvia foi insuportável, uma esposa horrível e cretina com ele, sabe? Mas aí você vê que, cara, só os primeiros anos de casamento que funcionaram, que ela teve atenção, que ela teve amor. E aí depois, ao longo da doença inteira, ele só gritava com ela, sai daqui, vai embora. Cara, é complicado, né? E ela se afastou, né? Total. Que é um movimento natural, não E dá ela pra julgar se estava protegeu os certo ou estava filhos, né? errado, ela se afastou. Tanto que ela ia dormir no quarto mais distante pra não ouvir os gritos dele. E mesmo assim ouvia, né? Não, fora que a gente tá vendo a visão dele só, né? Diante da situação, né? Exatamente. Então tem tudo isso. Por isso que eu digo que Capitu não traiu, porque é a visão do Bentinho. Aí lá vem a Carol Por isso, por causa do Tolstói. Eu acho que esse é um livro que não tem problema a gente dar spoilers, porque vai terminar na morte dele. Tudo que a gente falar aqui, né, a gente vai ler o livro pra ver essa jornada de chegar na morte dele. A vida dele se torna emocionante a partir da doença, porque ela começa com, ele fala, nem é uma dor, né? É um incômodo do lado por causa da batida que ele tomou. O gosto ruim na boca. E assim, nenhum médico consegue achar um diagnóstico, e aí vai atrás de médico, e nenhum funciona, aí você vê a irritação dele, até com a própria medicina e tudo, com os médicos sendo oportunistas, porque vai chamar um médico renomado que é muito caro, e ele vai dizer a mesma coisa que os outros e não vai resolver absolutamente nada. E aí você começa a ver que ele começa justamente a questionar a própria vida, a olhar pra trás e falar, o que eu tô fazendo da minha vida? De que valeu tudo isso que eu fiz? E acho que o livro é isso, né? Por isso essa necessidade do ordinário no começo aí, pra usar a palavra que a Adri usou, né? Do comum, do sem graça, justamente pra contrapor a esse, poxa, minha vida era sem graça. Ele cai em si em relação a isso, só que ele cai em si muito tarde, porque agora ele não tem o que fazer. Né? Ele tá morrendo. Cara, e a cada dia ele se convence mais de que, de fato, ele está morrendo. Sim. E ele fala que tudo começa com a boca amarga e a dor no flanco. Não sei pra mim, na minha tradução era flanco. É a dor do lado, do né? Lado, da flanco batida. É do lado mesmo. Porque ele bateu ali do lado, que ele caiu, bateu na quina de alguma coisa lá e tal. E aí ele fala que também veio a irritação dele, né? Então tudo ele reclamava. Tudo. Eles não tinham paz, assim. O tempo todo ele gritava e brigava com todo mundo. E brigava, por exemplo, com a forma como a filha colocava o chapéu, a forma como o filho sentava do lado da mesa. E tudo brigava e tal. E pra mim teve uma parte do livro que, cara, eu parei assim, respirei e falei, uau, nossa, isso aí doeu, sabe? Aí foi a primeira espetada, assim, que foi com relação à esposa dele. Eles estavam comendo e ele começou a criticar ela e falar mal e bravo e tal, bravo com as crianças. E ela fala assim, Prascóvia Fyodorovna considerava essa resignação um grande mérito seu, porque ela ficou quieta. Ele só gritando, falou uma coisa, ela ficou quieta. E ela falou, tendo decidido que seu marido tinha um caráter terrível e fazia a sua vida infeliz, ela passou a ter dó de si mesma. E quanto mais se compadecia, mais odiava o marido. Começou a desejar que ele morresse. Mas não podia desejar isso, porque então não haveria o ordenado. E isso a deixava ainda mais irritada com ele. Considerava-se muito infeliz, justamente pelo fato de que nem a morte dele poderia salvá-la. E se irritava e escondia a irritação. E essa sua irritação escondida fortalecia a irritação dele. Depois de uma briga na qual Ivan Ilitch foi particularmente injusto, e depois de ele dizer como explicação que estava de fato irritado, mas é que era por causa da doença, ela lhe disse que se ele estava doente, ele deveria se tratar. E aí ele exigiu que ele fosse ver um médico famoso. E isso assim a gente tá falando no começo do livro, viu, gente? Até. Sim. Não é nem mas lá o pro livro final. vai assim o tempo todo, né?
A gente vê o afastamento da esposa. Sim. A cada página Dos isso vai filhos acontecendo. Os filhos, eles... E é mão dupla coisa, assim, como você leu. É ele super irritado. E olha, eu quando fico doente, eu fico irritado. Hoje, por exemplo, eu tô estourando de dor de cabeça. A gente tá aqui, tá tomando cuidado com você, inclusive. Justamente. Vou Então, falar igual a Prascóvia. Você já tomou o remédio? não posso, porque meu fígado tá estourado. O problema é ele tomar remédio. Toma ópio, Enfim. então. Então. Mas assim, pra usar um exemplo besta, e já que é pra falar mal, a gente fala mal de si mesmo, né? Hoje mesmo no carro, eu estourando de dor de cabeça, vindo pra casa, com os meninos saindo da escola, falando alto, brigando, batendo boca. Agitadíssimo, E, cara, você com a cabeça explodindo e... Você fica muito irritado, você cospe marimbondo nas pessoas, sabe? Eu entendo o Ivan Illich aqui. Ele tá com uma dor crônica, indo cada vez pra uma situação mais grave, mais dolorida. E eu entendo também da esposa, porque a esposa viu que casou com um cara que casou com ela por aparências. Ele quer ser tratado, mas não tem como ser tratado. Talvez ele queira carinho da esposa, mas a esposa não tem o que fazer. E também vai irritar ele se aquela pessoa tenta ajudar, mas não consegue ajudar, a gente se irrita, sabe? E ela, irritada, se afasta. Chega no ápice do livro, que é ele nos últimos dias gritando, urrando de dor, porque não tem o que fazer, e ela no cômodo mais longe da casa pra ouvir o mínimo possível, em vez de estar do lado dele. E aí você fica naquela, tá, mas eu vou cobrar isso dela? Vou cobrar isso dele? Ela fica perguntando do remédio, né, Tan? É isso que irrita também, né? Porque igual você, assim, uma pessoa que tá com dor e tal, e não pode tomar o remédio, e ela fica, você já tomou remédio? Porque ele não quer tomar o remédio, que você quer ter o remédio e tal. Mas você vê que parece que é uma tentativa dela querer ajudar, mas só irrita mais ainda, né? Porque, mulher, esse remédio não tá fazendo efeito. Para de falar desse remédio, sabe? E aí a gente vê que a única pessoa que não o irrita tanto, ou não o irrita, é o Geracim, né? Que é aquele empregado dele que é bem novinho. Que se torna um cuidador, né? Porque, ele fica numa situação tão complicada que ele não consegue usar o banheiro, né? Sozinho. Então ele precisa de ajuda e ele se sente constrangido. E, gente, eu não posso imaginar como que deve ser quando você, perde essa autonomia, né? estando consciente, sabe? Porque às vezes, por exemplo, a gente sabe que idosos, por exemplo, quando perdem essa autonomia, muitas vezes porque também já perderam a consciência. O mental já foi. Mas ele não, ele tava aqui, ele tava ciente de tudo que tava acontecendo. E a parte que ele fala, quando o Geracim vai limpar, né, o quarto, ele vai trocar os lençóis, e ele fala que ele se concentra no cheiro da terra, da bota, pra ele não sentir o cheiro, né, dele, né, enfim, dos excrementos, né. Isso pra mim foi, assim, porque isso tá muito perto da gente, né, isso pode acontecer com qualquer um, você pode, infelizmente, amanhã cair de cama e precisar de alguém, né. E o Geracim, ele acaba sendo, até pro Ivan Illich, um refresco até, né, alguém que, assim, não é o cara, toma remédio, como a Adri falou, né, é o cara que, cara, o que te alivia? Erguer as pernas. Então eu vou ficar aqui segurando sua perna pra cima, sabe? Não, vai dormir, cara. Eu vou ficar aqui. E ele fala, vai dormir, Geracim. Ele fala, nele. não, eu vou ter tempo suficiente pra dormir depois. Ai, meu Deus, que fofo. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse final, porque assim, os últimos capítulos são ele refletindo com a alma dele, né? Ele conversando com a própria alma e avaliando tudo que ele podia ter vivido, como podia ter sido diferente, o que levou tanta correria. Parece Salomão, né? Discutindo a brevidade da vida lá no Eclesiastes. Mas ele pensa muito no trabalho e na função dele. Ele fica o tempo todo falando sobre o que ele fazia, como ele vivia, as decisões que ele tomou, e ele não passa até o último momento a pensar na família dele. Ele não reflete a relação dele com os filhos. Quando é que ele vai chegar nesse ponto? Ele só tá falando do trabalho, ele tá falando da correria do dia, das coisas que ele fazia, mas não refletia sobre a relação com a mulher, o que ele poderia ter feito diferente, como ele poderia ter amado mais os seus filhos, demonstrado mais, estar presente como pai, até o último minuto, né, que o desfecho do livro, ele traz isso pra gente de uma maneira forte. Mas isso é muito interessante, né, como às vezes a gente tá tão preocupado com a correria do dia a dia e achando que é isso que nos faz ser alguma coisa, e a família tá aí, né, jogada, só como uma função mesmo pra cumprir diante da sociedade. Falando nisso de família, Paulinho, a última interação dele com a filha,
nossa, pra mim foi o soco no estômago que faltava, porque ele tá de cama, ele tá com muita dor, a esposa chega, fala, ó, sua filha tá aqui, a gente vai pro teatro, porque, enfim, eu não vou deixar ela ir sozinha com o noivo e tal, e aí entra todo mundo no quarto, fica aquela situação ali, né, de tensão, aí a filha começa a falar com a mãe, cadê o binóculo pra gente levar pro teatro, e tipo, é claro, assim, a gente consegue ver a tensão entre o sogro e o genro, né, que ele fica olhando um pro outro, as duas discutindo ali, e é isso, sabe? E aí tem muito aquela fala, né, você nunca sabe quando vai ser a última vez que você vai falar com tal pessoa, que você vai abraçar tal pessoa, e, cara, eu não vi a interação dele com os filhos. E quando ele interage com o filho, que era um estudante lá, né, era adolescente, sabe? Não tem também vazio. É tudo um negócio assim, não é só insosso, né, não tem vida. É triste. Ao mesmo tempo que ele quer morrer, ele não quer, ele fica se apegando, acho que dessa vez vai. Eu ia falar isso também, sabe? O que mantinha ele vivo, né? Por mais que a gente aqui, na unanimidade, considera a vida dele insossa, olha só, a gente julgando a vida dos outros. Mas ele não queria morrer. Ele gostava da vida que ele tinha. Não que ele gostava da vida que ele tinha, ele simplesmente não queria morrer. Ele não queria se desapegar daquela... Como chama isso? Insocês? Insipidão, talvez? Não sei, mas já passou a ideia. Ele não queria se desapegar daquilo. E ele luta muito contra a morte porque ele queria ficar agarrado daquilo que pra gente parece que não tinha valor nenhum, né? Tem um trecho aqui no livro que ele fala assim, né? Por que me enganar? Por acaso não é visível a todos, exceto a mim, que eu estou morrendo? A questão não é só o número de semanas ou de dias. Talvez agora mesmo. Antes havia luz, agora há trevas. Antes eu estava aqui, mas agora eu vou pra lá. Pra onde? Foi tomado por um frio, a respiração parou. Ouvia só as batidas do coração. Eu não existirei mais. Então o que será? Não será nada. Então, onde eu estarei quando não existir mais? Será mesmo a morte? Não, não quero. E aí ele deu um salto, quis acender a vela e ele caiu, enfim. Depois a mulher dele apareceu lá. Então ele fala, não, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Ele fala muito forte, eu não quero, sabe? E ele também não sabia pra onde iria, né? Pra onde eu vou? Não sei. Então dá uma angústia pessoal. Nossa, e aí tipo o pessoal pensa, não, agora vai, aí se passa mais 2 semanas, não, agora vai, aí se passa mais 2 semanas, então vem o padre, vai fazer a extremunção, não, beleza, e aí se passa mais um tempo, e você fica, meu Deus, que agonia, sabe, que situação, E a gente já sabe porque lá no velório, quando o Piotr, que é o amigo dele, pergunta pra Praskovia como foi os últimos dias, e aí ela fala, os últimos 3 dias foram terríveis. E a gente que tá lendo o livro, a gente fica, cadê os 3 dias? Tá chegando os 3 dias. Ai, socorro, eu não quero ler, sabe? Uhum. E aí a gente descobre no finzinho que foram esses 3 dias, né? Nessa parte que ele fica questionando o que vai ser, nós 4 aqui cristãos, quando chegar a nossa vez, se a gente for passar por um processo onde a gente tem, assim, noção de que a morte está próxima, a gente vai ter algo a se apegar, né? Alguma esperança, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Agora, eu fiquei pensando num ateu, num descrente, não vou nem dizer ateu, mas num descrente de vida eterna, como passa pelo processo que o Ivan Illich passou aqui, sabe? A angústia que deve dar pra alguém que pensa que é só a vida aqui e acabou. E não é questão de dias, questão de meses, questão de semanas, eu não sei, e aí acabou, sabe? É isso que a pessoa acredita de verdade. Deve dar um desespero, assim, infinito, acho. Talvez eu não tenha me apegado tanto a ele, nem quero que soe assim arrogante, mas porque a gente tem essa confiança, né, na nossa fé, que talvez uma pessoa que realmente não conheça, ou não compartilhe, né, da mesma fé, não tenha, né, então eu já estive, por exemplo, num velório de uma tia, que os meus primos estavam, assim, desesperados, e era desesperador ver o desespero deles, né, porque não sabiam o que ia ser o pós-mortem, né, e isso é muito complicado, enfim, né, eu não quero falar nada aqui que ofenda ninguém, mas é complicado. E o curioso é que o Tolstói, pelo que a gente entende da história dele, já tinha essa esperança, e ele demonstra alguém sem esperança pra chocar mesmo, né, inclusive as convicções que talvez ele tivesse no passado. Ele viveu adulto sem
sem ter essa esperança. Ele sabia explicar isso. Lembrando que o Piotr, quando viu o rosto do Ivan Ilitch morto, tinha o quê? Paz no rosto dele, e ele teve a certeza de que ele tinha que fazer aquilo que tinha que fazer e da maneira certa. Então ele realmente estava nesse processo de desespero, de sem esperança, de saber o que ia ser o final da vida dele. Por isso que ele estava tão apegado à vida. Não é que ele estava apegado à vida porque ele gostava da vida dele, mas é porque ele não sabia o que ele ia encontrar do outro lado. Então ele ficava, não, eu não quero. Tanto que, assim, já falando dos últimos 3 dias, que tem muitos gritos, cara, pra mim, arrepiou minha espinha. E eu lembro agora de novo, arrepiando de novo, que ele ficava gritando, não quero. Não, ô! E o livro fala que a vogal O soava em vários tons diferentes, porque ele não queria ir embora. E era uma dor o tempo todo. Ele falava que a dor não abandonava ele. Era dor o tempo todo. A dor. Ele só não sentia dor quando ele tomava uma dose de morfina muito forte a ponto de desmaiar. Então, ou ele tinha consciência e dor, ou ele não tinha consciência. E aí, quando ele recuperava a consciência dele, ele gritava de dor. Mas o que ele gritava? Não quero! E eu falei, cara, é muito desesperador isso, sabe? Eu me lembrei muito do meu pai lendo esse livro, porque meu pai sofre de várias dores, de várias coisas da vida dele, né? E todas as vezes que eu visito meu pai, e aí, pai, como é que tá? E a resposta dele é sempre a mesma, com dor. É só isso. Com dor? Com dor. Uau. Nossa, cara. E aí eu lia, Nossa, eu via o meu pai, assim, meu pai não tá terminal, pelo menos acho que não, nesse sentido, assim, ele tá perdendo mental, ele tá super debilitado de movimentos, ele precisa de ajuda pra banheiro, tudo isso, tudo igual. Mas assim, eu ouço meu pai responder com dor já tem 10 anos, acho. Meu pai pelo menos. amado, nossa, tá. E é isso. Tô com dor. Como é que, pai? Tá melhor, pai? Não, tô com dor. Não acho que seja uma dor no nível do Ivan Ilitch, mas são 10 anos, né? E ele persiste, né? E assim, essas reações, eu até mencionei isso porque é uma realidade na minha casa. Essas reações de irritabilidade é o meu pai. Talvez não tão intensificado, mas é o meu pai em relação a qualquer pessoa que se aproxima, a minha mãe, ou que quem tá em volta também vai se irritando com a irritação dele, fica um ambiente carregado, sabe? Sempre. E eu falo, tá, como é que eu vou punir o Ivan Ilitch porque ele tá reagindo assim? Eu vejo meu pai há 10 anos, você fala, pai, tudo bem? Você percebe que ele tá tentando ser agradável, mas ele tá com dor, caramba. E aí, assim, qualquer coisinha tira do esquadro e aí ele se irrita e fala grosso ou qualquer coisa no nível. E aí você pensa, tá, pô, pai, precisa disso, precisa falar assim, mas aí você volta um passo pra trás e fala, pô, mas ele tá com dor, cara. Quando eu tô com dor é um inferno, quando ele tá com dor sistematicamente o tempo todo. Enfim, foi difícil de ler porque teve muitos pontos de contato com a realidade da minha família. Não tô passando pano pra Praskova, igual você falou, né? Que pra ela também deve ter sido muito difícil. Mas realmente faltou essa sensibilidade de entender que ele tá com dor, né? Igual, porque, por exemplo, teve um momento que o Ivan Ilitch, ele decidiu só ficar na poltrona porque era a posição mais confortável pra ele. E ela ficava pra ele, você tá no sofá de novo? Sabe assim? E tipo... Cara, essa é a conversa da minha mãe com meu pai. Meu pai hoje mora no sofá. Nossa, cara. E minha mãe fala, vai pro quarto. E aí, sabe, o processo de sair do sofá e pro quarto é dor maior pra ele. Aí ele, não vou. E aí, vai, porque você nunca vai pro quarto. E aí, cara, Deus, é igualzinho minha mãe, meu pai ali. E olha que curioso, tá? No livro da Metamorfose, você comentou que você não se conectou tanto, apesar de ter gostado do livro, mas não era uma realidade que você estava vivendo, né? Pois é. Agora, você sentiu mais o livro do que o do próprio Metamorfose, porque é uma realidade que você tá próxima. Olha que interessante, o que a leitura faz com a gente, né? O que essas experiências fazem. Assim, eu queria muito falar, mãe, lê esse livro. Nossa. E meu pai lê esse livro. Só que nenhum dos dois vai ler, porque nenhum deles lê. Ponto. Meu pai não tem condições mentais mais de ler e compreender um livro. Mas minha mãe tem, mas ela não vai ler. Mas tem um audiobook no YouTube que tá muito bom. Não sei se ela se animaria a ler. Ou até você, ouvinte aqui, né? O audiobook tá muito bom do YouTube. Muito bom mesmo. Mas por que, Tan, você acha que... Bem narrado, bem narrado. Eles deveriam ler esse livro, na situação em questão? Porque eu acho que talvez eles... Quando a gente lê a nossa história sendo contada na vida de um terceiro, a gente faz algumas reflexões que a gente não faz quando é só com a gente. Pelo menos eu acho que sim. Pra mim funciona muito, assim. Eu vejo um personagem passando por uma situação que me lembra alguma situação que eu tô passando e as soluções ou as crises que esse personagem vive me dão alguns insights pra melhorar a forma com que eu vou lidar com todo o acontecimento da minha vida. Talvez fosse importante pra eles isso. Pelo menos pra minha mãe, que tem um mental
pra lidar com isso. Eu perguntei isso porque, assim, pra mim faz sentido eu ler esse livro, porque eu não estou passando por essa situação. É algo que, assim, eu posso questionar a minha vida hoje e fazer diferente. Não esperar chegar na situação em que ele chegou pra se arrepender de não ter feito diferente, né? Mas talvez uma pessoa que esteja vivendo isso, eu não sei o quanto ler uma experiência como essa possa acrescentar. Então, talvez o fato da minha mãe, por exemplo, ver a morte do Ivan Illich e ver como a esposa lidou com isso pós-morte dele e tudo mais, ela consiga se antecipar e falar, vou mudar do mesmo jeito que o Ivan Illich falou. Cara, eu preciso olhar pra minha vida pra trás, sabe? Porque não tem só um ensinamento, né, Tan? Minha mãe pode falar, cara, pode ser isso a minha realidade daqui a um tempo e eu vou olhar pra trás igual essa esposa olhou, só que eu tenho a chance de fazer diferente. Pra mim, esse livro, ele traz muitas reflexões no sentido de não somente, assim, de o que eu vou fazer com a minha vida agora, que eu não estou assim, né, diante de vários questionamentos que o Ivan Illich faz nos últimos dias de vida dele. Pra mim, é um grito do Tolstói falando... você que tá lendo, muda, sabe? Porque o Ivan Illich, ele fala várias vezes no final, eu não queria ter feito isso, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter tomado decisão diferente, eu deveria, tudo assim eu deveria, sabe? E aí, isso vai te dando uma angústia, porque você sabe que ele não tem mais tempo, porque o livro começa com o velório dele. Então, pra mim, eu acho que é o Tolstói falando, ele não tem, mas você tem, sabe? E uma outra coisa que também a gente aprende é como lidar com o sofrimento do outro e entender o sofrimento do outro também. Porque em todo tempo ele fala, o Ivan Illich, ele fala assim, eu só queria que eles me dessem atenção. Eu só queria ter um afago. Como eu uma só criança. Então, sabe? essa parte também falou comigo, Adri. Porque assim, o meu pai, ele é um cara super fechado. Você fala, você tenta tirar dele, pai, o que tá no seu coração? Não vem nada, ele não vai falar, ele não vai abrir. Então eu não sei o que ele pensa. E o Ivan Illich não falava nada também. Mas o narrador fala, a gente percebe o que o Ivan Illich tá pensando. A gente percebe as conclusões do Ivan Illich. E eu não tenho como dizer se as do meu pai são iguais ou não, mas o fato de eu ter um personagem passando pela mesma situação, talvez o que passa na cabeça do meu pai seja o que passou na cabeça do Ivan Illich o tempo todo. Então me ajuda a responder até algumas coisas do meu próprio pai. Se é verdade ou não, não tenho como saber. Mas assim, meu pai não fala. Pelo menos o Ivan Illich, através do Tolstói, fala pra mim o que talvez esteja na cabeça do meu pai. Dele olhar pra trás e falar, poxa, eu tive saúde, eu podia ter feito isso. Agora eu não tenho mais, não posso mais. Então, puxa, eu queria que alguém se aproximasse, tivesse um carinho comigo. Eu perguntando como que eu tô de verdade, né? Ele até fala, e esse até é um dos arrependimentos dele, né? Que ele devia ter falado mais sobre os sentimentos dele, sobre a vida dele. Ele devia ter falado mais. E... É o epitáfio, né, do Titãs. Pois é. Mas isso também pode ser muito perigoso, né? Porque se a gente vive uma vida sempre pensando do que poderia ter sido diferente, a gente também nunca encontra o contentamento, né? Sim. Isso é um risco, assim, de... Tipo, a gente entende os motivos dele de pensar que podiam ser diferentes, mas é um problema na nossa vida a gente ficar pensando, nossa, se eu tivesse ido para aquele lugar, se eu tivesse aceitado aquele emprego, o que seria da minha vida? Talvez eu fosse muito mais feliz. Isso tira o contentamento da gente. De sempre pensar que a gente poderia ter sido melhor do que a gente é hoje, né? Não gosto de pensar nisso. Até um depoimento, assim, bem pessoal. Quando eu conheci o Tan, eu tava fazendo um processo seletivo pra entrar em uma outra editora. E aí o Tan, que trabalhava na editora que a gente se conheceu, me fez uma proposta. E aí... Te ferrei, né, Carol? Droga. E aí eu falei, quer saber? Eu vou dizer não pra esse outro processo seletivo que eu tô participando e vou dizer sim pra esse que o Tan me apresentou. E olha onde eu estou agora. Olha aí, Olha nunca aí. teria A morte gravado de Ivan um Illich. podcast, olha aí. Não é? Você está no Não, podcastirmãos.com. que eu já ouvi e nunca imaginei que estaria participando. Então, gente, há esperança, tá? Tudo pra dizer que sim, isso que o Paulinho falou de contentamento é muito real. Hoje eu podia estar pensando, né, se eu tivesse aceitado, onde eu estaria, como eu estaria, com quem eu estaria, e sabe, não, acho melhor a gente nem pensar nisso, né? Bola pra frente, que tem ainda muito chão aí pra gente queimar, muito livro pra ler ainda, né? Então, mas eu acho que isso foi tão legal, tá escrito no livro, por mais que tenha todo esse cuidado do contentamento, igual o Paulinho falou, porque até então, tudo que ele falava de, eu deveria ter feito outra coisa, eu deveria ter tomado outra decisão, eu deveria ter feito isso, aquilo, você vê que ele tá no centro de todas as coisas, assim, a questão do egocentrismo. E aí foi quando eu falei lá atrás no programa, de como que o Tolstói, tendo a sua confissão,
escreve esse livro logo depois, o primeiro livro ficcional dele, e como que isso casa com o cristianismo, sabe? Porque até então, até agora, você fica o desespero diante da morte, o desespero diante da dor. Ele fica, por que eu estou sendo torturado? Porque ele falava que a dor que ele sentia era uma tortura. Então você vê todos esses questionamentos e tal, e todas as dúvidas dele era ele no centro da dúvida. E aí você fica, e agora, né? Como que isso vai casar, né? Como que ele vai terminar com um rosto tranquilo que o Piotr viu no velório dele, né? Que o que devia ser feito foi feito. E aí foi quando vira a chavinha dele. Aí vem o terceiro ensinamento que eu tive dentro desse livro. Foi quando ele começa a pensar nos outros. Ele deixa de pensar nele e pensar nos outros. Foi quando ele começa a aceitar a morte dele. Foi quando ele começa a entender que o que ele tá passando, o processo que ele tá passando é só uma continuidade de vida para que os outros vivam também, sabe? É ele entender que ele precisa ir pros outros viverem e pros outros viverem bem. E ele saber que ele já não tinha mais expectativa de vida. Então, para que os outros vivessem melhor que ele, sabe? Isso combina com a série que a gente acabou de assistir agora, o Sweet Tooth, da Netflix, que tem essa reflexão no final também. A gente precisa partir para dar espaço, para dar lugar para outros que vêm depois. Cara, a série é muito boa, viu, gente? É muito boa. E aí, além daqui, o finalzinho, e eu até peguei uma nota, né? Como eu sou da área de saúde, eu pesquisei para tentar entender qual foi a doença do Ivan Ilitch, né? Algumas pessoas dizem que podia ser câncer, outras pessoas diziam que podia ser quando ele esbarrou lá na quina do objeto lá, de que ele podia ter perfurado um rim, ou que ele tinha feito alguma infecção interna. O lance do apêndice, será que não existia cirurgia de apêndice na época? Pode ser isso também, né? O negócio supurou, que diz, não é? Então, mas apêndice supurado dá febre alta, né? Em nenhum momento no livro fala de febre. Ah, tá. Então, fala mais de dor. Por isso que muitas pessoas acham que pode ter sido câncer mesmo, e com a batida na barriga dele, que isso desencadeou a dor, né? Porque tem muito câncer que é silencioso e só depois que vem a dor. E geralmente quando vem a dor é porque já tá no estágio bem avançado. Enfim, e aí eu percebi que tem vários estudos acadêmicos pesquisando sobre a doença dele, sabe? E eu achei um estudo da Cielo, que é uma base de dados acadêmico, e o cara escreveu uma coisa muito interessante que tem a ver com esse terceiro ensinamento que eu aprendi com esse livro do Tolstói. E é baseado nesse trecho aqui. Ele fala, quando ele começa a pensar nas outras pessoas, que ele tá lá na cama e a filha dele foi pedida em casamento e tal, então tava todo mundo feliz. E aí ele tá lá na cama sofrendo com dor, e aí ele resolve entender que a vida não girava só em torno dele. E também a morte não girava em torno dele, né? E aí ele fala assim, eu os estou torturando, pensou ele sobre a família. Eles têm pena, mas eles ficarão melhor do que eu quando morrer. Ele queria dizer aquilo, aí de novo, tá? Ele queria dizer aquilo, mas ele não disse. Ele não tinha forças para proferir nada. Aliás, para que falar? É preciso fazer, pensou ele. Com o olhar para a esposa, apontou para o filho e disse, leve-o, pena, e você também. Ele quis dizer ainda, peço perdão, mas disse, peço licença. E já sem forças para corrigir, fez um aceno com a mão, sabendo que quem deveria entender, entenderia. Então se vê que naquele momento ele começou a pensar em outras pessoas. E aí até aqui a observação que eu fiz foi assim, uma lição especial parece contida nos últimos instantes do momento de vida de Ivan Ilitch, quando os sentimentos de ódio e rancor desaparecem de repente da alma do moribundo, para ceder ao lugar a compreensão dos sofrimentos dos vivos e uma profunda compaixão pelos vivos. E esse é o ensinamento de base cristã. Daí eu falei, cara, que legal, né? Isso, quando ele começa a enxergar o outro também. Vai se tornar inesquecível pra você agora, Paulinho? Vamos ver. Agora sim, porque a gente gravou literário, com certeza. Vou lembrar mais dele. Se a gente falar daqui uns 5 anos de gravar esse livro, eu vou lembrar que já tem um literário, pelo menos. E eu posso ouvi-lo e recordar. Ai, gente, é tão triste. Porque a última página é triste, mas também é alegre, né? É. Quando a morte finalmente chega pra ele. Porque ele até esquece que a dor dele existe. Ele fala, ué, e onde que tá a minha dor? Ah, pera, ela tá aqui mesmo. Uhum. Ai, cara, é... Mesmo com todos esses spoilers, vale a pena ler esse livro. É, porque não é a história, o transcorrer da história, né? É a jornada. É o que faz pensar. Toda a reflexão vai te deixar reflexivo. E por ser um livro curto, você pode ler numa sentada, ou você pode ler em doses homeopáticas, pensando em cada pedacinho dele. Vai trazer coisa legal pra você, vai trazer boas reflexões. E é curto mesmo, viu? 80 páginas na minha edição aqui. Então aí, ó, livro fácil,
Tem no Kindle Unlimited incluído lá pra você ler. A gente leu assim aqui na Espanha. Então tem várias maneiras. Inclusive no YouTube dá pra ouvir ele muito bem lido lá no YouTube também. A gente geralmente faz o combo aqui, alternando de um pra outro, juntando tudo. E a experiência não muda muito, assim. A questão de ouvir livro pra mim e ler tem quase o mesmo efeito hoje. E a gente faz isso junto e ajuda a gente até ler mais coisas, né? Então isso é bem legal. Vamos tentar no próximo mês, então, elevar um pouco o astral. Não é astral a palavra, astral. Nossa, é esotérico, né? Qual que é a palavra? O humor, né? Isso, por favor. Super Xuxa contra o baixo astral. Ó, a gente olha aí. tentou o pé de laranja lima achando que era pra tirar o gosto ruim do Metamorfose. Né? E não foi. Não, vamos de Diário do Subsolo, do Dostoiévski. Que é triste também, né? Então, Ou o Diário de Anne Frank também. Diário de Anne ruim, Frank, por que não, né? Não, sem diário. Foge de diário, que diário geralmente é depressivo. Vamos voltar pra Nárnia, que é um lugar seguro? Boa. Ai, e é bonitinho demais. Quando a gente quer fugir, hoje a gente vai pra Hogwarts ou vai pra Nárnia, né? Vamos pra Mas qual vai Nárnia. ser Mas o livro, Paulinho? Hogwarts vai ficar triste, hein, uma hora, hein? É. Tô te avisando. A gente vai pro livro que vocês falaram que tem que ler. Inclusive o pessoal comentou lá quando a gente publicou o último de Nárnia, falou tem que ler logo o próximo porque já é história imediata, não pode demorar muito. É verdade. Então a gente vai pra Viagem do Peregrino da Alvorada, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, agora pra setembro, tá? Vamos lendo Boa. com calma, dentro do nosso ritmo aí, temos um mês pra isso, e a gente conversa sobre ele, a experiência de continuar lendo Nárnia no próximo mês. Espero que seja feliz esse feliz. livro. Não, vai ser minha terceira vez lendo esse livro aí. É feliz, tá? Posso ir tranquilo? O final dele é lindo, Paulinho, Ah, que demais. bom. É o meu livro favorito das Crônicas de Nárnia. Ah. E dizem Daí que vai não ser tem nada a ver muito com o bom. filme, né? Eu não vi o filme. Bom, enfim, eu não vou ver o Eu filme não lembro também. do filme. Não é que não teve nada a ver, É. mas eu lembro pouco. Eu não preciso do filme pra me encantar com essa história. Só pra que vocês não estejam tão perdidos aí, o Peregrino da Alvorada é o nome de um barco, tá? Então a Viagem do Peregrino da Alvorada é eles viajando pelos mares de Nárnia, Sim. indo em várias ilhas. Então lembra muito Ah, aquela bonitinho. pegada das viagens de Gulliver, de cada ilha é uma história autocontida, assim, olha sabe? que legal. Enfim, É bem legal. não vou dar mais é. spoilers do que isso. Inclusive, pra quem for assistir o filme, a cena do... Ó, spoiler, Carol, não? Tá, não, esquece. Mas tem uma cena lá que não envelheceu, que o CGI não envelheceu, tá maravilhosa. Então tá bom. Maravilhosa. Mas quase, Tá. hein? Olha, Nossa, segurei. aí ia ser spoiler, Carol, pelo amor. Eu até sei qual é a cena. Tá bom. Bom, quando eu terminar de ler, eu te peço pra falar que cena eu procuro no YouTube. Você me manda no YouTube a cena. Você vai pra gente saber, assistir. você vai saber. Você vai saber. Ah, Nós vou? vamos Mas eu não vi conhecer filme. o agradabilíssimo Eustáquio nessa história aí. O Eustáquio. Então é isso. Mês que vem estamos de volta com mais literário. Ictus Podcast. Como tá o Ictus Podcast, tá? O LBC segue firme e forte. A gente teve uma pausa aí em julho, como vocês já viram, mas isso já é o esperado. A gente sempre para no final do ano e no meio do ano para dar um respiro. E se tudo deu certo, que a gente tá gravando isso antes das férias de julho, o Ictus Podcast está com episódios semanais aí, falando de livro toda semana. Vamos ver se a profecia funcionou. Bom, não, acho que você pode falar que tá rolando. Se não tiver, a gente tira na edição. Não, pode deixar, porque é um incentivo pra mim. Isso aí. Boa. Boa, A cobrança. Ó, não pode tirar isso da edição, Chico. Deixa isso até aqui, porque o Tan quer se comprometer pra voltar com episódios semanais. Se não tiver Ictus. saindo episódios, aí vocês ouvintes podem vir me puxar a orelha, tá? É Por isso. favor. É, pronto. Muito bom, gente. Até setembro, então, com Nárnia. Eu estou precisando de um descanso. Tô precisando de passeio. De uma viagem, né, amor? É, vamos viajar. A gente acabou de voltar de viagem. Ou não, ou a gente ainda vai. Depende. O que as pessoas vão entender desse episódio? Não sei, mas ele está indo pro ar. Faz igual o Ivan Elite, né? Que ele aponta o dedo pra quem entender, entendeu, né? Né?